eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês. O Angu de Grilo está no ar, episódio 163. Eu, nesse momento, gravando direto de Nova York. É o primeiro bilateral, binacional, sei lá. Pois é, né? Como é? Não é interestadual. Não, é internacional. Internacional, exatamente. Gravando diretamente de Nova York. É binacional. De um Airbnb em Lower East Side. É o Angu de Grilo mais caro da história. É a hora mais cara do Angu de Grilo da história, aqui nesta terça-feira. Mas não pode faltar, nossa terça-feira tem Angu de Grilo. E vamos começar esse episódio de hoje. A Flávia vai hablar, porque como vocês devem imaginar, eu estou completamente alheia a tudo que está acontecendo, porque eu estou de férias e eu nem mal pego no meu celular. Então, Flávia vai falar aqui pra gente, inclusive pra mim, sobre essa semana que será decisiva na transição, nesse governo de transição. Inclusive, o site do governo de transição ficou pronto, né, neste domingo, já está viralizando o link com todos os detalhes. Vamos deixar aqui na sinopse desse episódio. Vamos também falar, dentro desse primeiro bloco, da multa de 22 milhões. Isso aí eu fiquei sabendo. Isso aí se falou bastante e eu fiquei sabendo. No segundo bloco nós vamos tratar de Copa do Mundo, essa primeira semana. Gilberto Gil foi hostilizado, xingado, uma cena horrorosa, grotesca, né, nesse final de semana. E outros protestos que têm acontecido também no Catar, a grande polêmica, né, que é o Catar como sede dessa Copa do Mundo. E por último, vou falar uma coisa que eu vi na minha viagem aqui, que tem a ver com um assunto que a gente já tratou, dos bronzes do Benin. Muito obrigada. Aguardem que chegarei lá. A Flávia vai ser enaltecida aqui o tema dela nesse podcast, finalmente. Antes da gente começar, finalmente, um reconhecimento. Eu tenho um aviso. Talvez esse episódio do Angu de Grilo entre mais tarde do que... Não adianta eu avisar isso aqui, né? Burra. Mas é porque... Vou avisar também nas redes. Mas é porque, geralmente, o nosso editor me manda o episódio do Angu de Grilo na madrugada de segunda para terça, e eu subo e agendo ele na madrugada de segunda para terça, mas nesta madrugada de segunda para terça eu estarei no avião. Então é muito provável que eu só pegue esse episódio quando eu chegar no Brasil e suba eles pra vocês só quando eu chegar no Brasil, às 9 da manhã, um pouco mais tarde do que a gente está acostumado. Então terá sido por isso. Se você não estiver achando o Angu de Grilo aí, é por isso, mas eu deixarei avisado aqui nas redes também. Então, vamos que vamos? Vamos que vamos! Bom, vamos começar nosso primeiro bloco. Queria que você me contasse aí, Flávio, por que essa é uma semana decisiva no nosso governo de transição? O que vai acontecer? O que podemos esperar? Eu acho que a essa altura todo mundo já sabe, né, dessa multa de 22 milhões do Alexandre de Moraes. Acabou que os republicanos e o PP foram excluídos, né, da multa, dessa aliança aí do pagamento da multa, e sobrou para o PL, para o 22, pagar os 22 milhões. Eu quero começar perguntando, a decisão por 22 milhões tem a ver com o 22? Foi irônico? Tem uma justificativa para esses 22 milhões? Contém ironia, mas é uma fração do valor da causa, de 1 bilhão. E, na verdade, tudo começa com a arguição do PL, do Valdemar, da Costa Neto, pedindo, é muito surreal. Eles pediram surreal. A anulação de 253 mil urnas, dizendo um argumento que já veio lá de semanas atrás, dizendo que são urnas, acho que de 2020, que não teriam sido, né, auditadas, mas foram. Absurdo. Né? É uma argumentação furada. E aí... E só anulação só da eleição presidencial no segundo turno, ou no primeiro também? Só no segundo turno presidencial? Não, pois essa que é a questão.
Essa é que é a questão. Eles alegavam que cerca de 250 mil urnas estariam com votos comprometidos porque alguns equipamentos, 190 mil, tinham código de identificação e outros, modelos anteriores a 2020, tinham um número inválido. Mas, na verdade, cada urna eletrônica tem um certificado digital único, mesmo nos modelos mais antigos, e todas as auditorias, verificações, acompanhamentos confirmaram, né, o TSE, o próprio resultado das Forças Armadas, né, o relatório que fala em aperfeiçoamento, mas não encontrou nenhuma imprecisão em relação ao levantamento que fizeram e ao resultado dos boletins. A USP, né, várias entidades, antes e depois das eleições, atestaram a segurança, a confiabilidade. O Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, aparentemente influenciado ou pressionado por Jair Bolsonaro, encaminhou ao TSE esse pedido de anulação, e a anulação desse resultado de urnas no segundo turno levaria a uma vitória do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, imediatamente, tão logo protocolaram esse pedido, ele deu 24 horas para que o PL apresentasse provas e sob o risco de eles serem processados por litigância de má-fé. E um questionamento em relação ao resultado do primeiro turno, uma vez que as urnas foram as mesmas, né? Uhum. As urnas foram usadas no primeiro e no segundo turno. No primeiro turno, quando o PL elegeu 99 deputados, elegeu senadores, elegeu governadores, e não houve questionamento, né? Então, assim, a meu ver, foi a tentativa derradeira, a última tentativa de desqualificar o sistema eleitoral, num processo que, recentemente, começou naquela reunião do Bolsonaro com os embaixadores, né, em julho, com a diplomacia internacional, e que foi se intensificando com aquela tentativa do Fábio Faria e do Fábio Baumgarten de entregar aquele relatório sobre as inserções da propaganda eleitoral naquelas rádios, que também foi desmascarado na semana, né, do segundo turno, na semana final de campanha, e agora mais essa. Desde o resultado das eleições, eu acho que a gente até já falou isso aqui, que circulava nas redes bolsonaristas, né, que teve fraude, que o resultado não era verdadeiro, que o Bolsonaro ganhou, etc, etc. Tanto assim que as instituições, TSE, Supremo Tribunal Federal, já estavam preparadas para declarar o resultado oficial da eleição e com um esforço ou uma atuação de todas as outras autoridades, não somente o Tribunal Superior Eleitoral, autoridades nacionais e internacionais. Vamos lembrar que naquela noite do dia 30 de outubro, além do TSE, do Alexandre de Moraes, anunciar o resultado oficial, juntamente com a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, também ratificou o resultado, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ratificou o resultado, e menos de 40 minutos depois de anunciado o resultado, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, também ratificou, e uma série de outras autoridades internacionais, incluindo aí os maiores parceiros comerciais do Brasil, a ponto de o senador eleito e vice-presidente Hamilton Mourão ter, numa entrevista para o Globo, dito que agora ficou caro demais contestar o resultado. É uma fala até surpreendentemente, né, franca no sentido de golpista, que ele disse que tinha que ter interrompido o processo quando Lula foi descondenado. Não com essas palavras, mas desse jeito. Como a gente aceitou jogar o jogo com um jogador que não estava apto, agora perdemos o jogo, voltemos para casa. Uma fala totalmente golpista, mas reconhecendo que aquele esforço institucional dentro do Brasil e fora, né, do ponto de vista das relações exteriores, tornaram inviável, né, o golpe que os grupos mais radicalizados, mais fanatizados do bolsonarismo continuam pedindo em manifestações próximas, né, a unidades
das Forças Armadas, quartéis e unidades militares, e em bloqueios em estradas brasileiras, muito, muito concentrada em Rondônia, no Mato Grosso, num eixo de agronegócio, exportador, que é essencialmente, né, apoiador do bolsonarismo e que se beneficia, eu acho importante chamar atenção para isso, de um período de entre-safra no escoamento da lavoura de exportação, que eu acho que isso não é trivial. A soja, o grosso do escoamento da soja para o mercado, da lavoura, né, para os mercados e, sobretudo, para o mercado internacional, para os portos, se dá em março, abril e maio. E o milho, agosto, setembro e outubro. Então, agora, no fim do ano, eles não têm essa demanda dos caminhões estarem pelas estradas na direção dos portos com os grãos. Eu acho essa uma informação importante e relevante num eixo de investigação que tente desmascarar essas manifestações como algo espontâneo. Há muitos indícios de que seja um movimento organizado, com lideranças ocultas e financiado, porque tem distribuição de comida, né? Aluguel de banheiro químico. Então, refeição, barraca, tenda, tudo isso. Difícil acreditar que isso não está sendo financiado por alguém nos moldes do que nós já, em alguma medida, sabemos e que continua a investigação na CPI dos atos antidemocráticos e das milícias digitais. Então o Alexandre de Moraes fez essa determinação e como não houve apresentação do que foi pedido em termos de provas e tal, ele aplicou essa multa de praticamente 23 milhões, 22 milhões 900 e não sei quantos mil. Primeiro, a coligação. E aí é que é o processo que eu acho que é interessante para a gente fechar essa primeira parte, né, do primeiro bloco, é que o PP, progressistas, e o Republicanos, que inclusive elegeu Damares, Mourão e Tarcísio Freitas, governador de São Paulo, foram lá e disseram, não é justo. Eu não denunciei nada, eu não assinei esse documento, não acho justo que o meu partido, Republicanos e PP, façam parte, tenham prejuízo por uma coisa que não foi a gente que fez. O que isso provocou? Um isolamento do PL e do Valdemar como líder político e do PL como partido de maior bancada, né, eleita no dia 1º de outubro. E aí tem esse ambiente de isolamento. Não significa, por exemplo, o próprio Mourão, os militares estão se queixando de uma postura autoritária do Alexandre de Moraes, mas é uma postura à altura do tamanho da tentativa de golpe às instituições democráticas que foram aplicadas por uma eleição que já teve seu resultado formal anunciado, pelo cinismo de denunciar, de pedir anulação do segundo turno da eleição presidencial e não... É absurdo isso, gente. Do primeiro, né? Não, e dos outros, né? Porque assim, vale o deputado federal mais votado ser da galera deles. E mesmo esse deputado federal, né, aquele Nicolas Ferreira, fica falando que tem fraude na urna. Então como é que você foi mais votado, amor? Eu gostaria muito de acreditar que realmente tivesse uma fraude, você não tivesse tido mais de 1 milhão, sei lá, de votos nessa eleição. 1 milhão de pessoas tenham votado em você. Mas, né, cabe a mim aceitar que tem mais de 1 milhão de brasileiros que votam num cidadão desse. É uma demanda, um pedido, um pleito que essa gente faz que não faz nem sentido. Porque os mais votados foram os candidatos deles para os outros cargos, né? Eles elegeram senador, eles elegeram governador, eles elegeram um monte de deputado. E ainda assim contestam. E aí foi isso que o Alexandre de Moraes falou na decisão, né? Que é absurdo, então tem que anular tudo. Tem que anular primeiro turno, tem que anular todos os outros cargos que foram eleitos. Não é só o segundo turno da eleição presidencial. Que viés é esse? Só frauda esse voto. Os outros votos estão tranquilos. Os outros votos deixa passar. É muita cara de pau. Por isso a multa aplicada pelo ministro Alexandre, como a Isabela diz, o último bastião da democracia. O último bastião da nossa democracia. Vigiarei e punirei. Foi por litigância de má-fé, que é quando, né, você provoca a justiça com uma intenção... Só para bagunçar. Maléfica.
E a explicação para os 22 milhões contém, sem dúvida alguma, ironia, porque o Código de Processo Civil permite ao juiz aplicar essa pena, né, de litigância de má-fé, com uma multa que pode ser de 1 a 10% do valor da causa. O PL estabeleceu como valor da causa 1.150 bilhões, que é o valor é o preço de todas as urnas que eles pediram para anular porque não eram confiáveis. E aí o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu a multa de 2%, que dá os 22 milhões. Ai, meu Deus, quem diria, né, Xandão? Nem você achou. Que é o número do PL, mas é também o ano, né? Para ficar bem marcado. Surreal. Então, enfim, esse é um capítulo de um golpismo, ou de uma tentativa, né, de desqualificação do sistema eleitoral agonizante, né? Eu acho que é o hacking. Agora eles acho que vão continuar tentando estressar o sistema, mas me parece que não mais questionando a votação. Aí é desgaste para o governo, enfim, para o futuro governo, né? Então, fechamos esse capítulo com uma semana em que se tenta mais um ataque, né, ao sistema eleitoral e que termina com Valdemar da Costa Neto, o PL e Jair Bolsonaro isolados, né, nessa missão, nessa tentativa. Bolsonaro voltou ao Palácio do Planalto depois de 19 dias. Eu brinquei que ele fugiu do abandono de emprego, né, que são 30 dias corridos sem aparecer, sem justificativa. Gente, que coisa louca isso, né? Mas ele não tem feito live, apareceu numa cerimônia oficial, uma coisa com Forças Armadas, mas não tem feito cercadinho, nem nada parecido, né? Aparentemente ele está tomando algumas precauções em relação a medidas judiciais que podem ser decorrentes desses golpismos, dessas atitudes, mas ninguém sabe exatamente. É um presidente desaparecido, né? É um governo que está em acelerado estado de decomposição. Então, acho que fechamos essa primeira parte, né? Sim. E aí acho que a gente começa dezembro, né? Na quinta-feira, né? Começa dezembro, então um mês aí do resultado da eleição, e a gente entra numa semana bastante decisiva para a transição. Por 2 motivos. Lula fez aquela bem-sucedida viagem internacional para a COP27 e depois passou por Portugal. Eu acho que a gente chegou a falar disso, né? No Angu anterior ao especial 20 de novembro, né? Da questão da COP. A gente falou de quem é que ia e tal. Isso. Essa viagem deve ter sido chamada. O Ministério dos Povos... isso eu vi. Dos povos originários eu vi. Não anunciou nomes, mas anunciou a criação do Ministério dos Povos Originários. Quem é anguler sabe que a denominação ela tem um sentido político importante. Uhum. Não são povos tradicionais, povos originários. A gente já falou disso aqui. A gente falou dessa diferenciação lá sobre o Enem. Isso. A COP teve pouco avanço, né, do ponto de vista de um acordo global, mas foi muito festejada essa volta do Brasil, né, para a mesa, para as negociações. E Lula fez uns acenos importantes, por exemplo, de sediar a COP 29 em 2025 ou 2024, aqui no Brasil e no estado amazônico. Muito provavelmente o Pará, porque Helder Barbalho está colado no presidente, teve na COP, está assumindo um protagonismo que eu acho, inclusive, falei na TV, tenho falado com os meus colegas do mundo político e falo aqui para os angulers que pode o tornar presidenciável. Né? A gente fala muito de... Esse é um momento, esse ano que vem, né, os próximos anos serão de identificar potenciais novas lideranças políticas nacionais, né? Quem vai substituir Lula, porque ele disse que vai ter um mandato só, e quem são os nomes que vão aparecer. A gente já falou muito aqui, né? Simone Tebet, Romeu Zema, o próprio Tarcísio, que pode ganhar um protagonismo a partir do governo de São Paulo. Tarcísio, que está ligadíssimo em Kassab, né, o presidente do PSD, mas me parece, aí tem os do Nordeste, né,
Flávio Dino, enfim, tem vários ministeriáveis que podem, de fato, ganhar uma projeção nacional para entrar na disputa aí da próxima eleição presidencial. O Helder Barbalho não costuma ser citado, mas eu acho que a gente deve observar. Helder, o Pará, porque se houver esse protagonismo, essa relevância internacional e algum tipo de movimento, né, de política pública, de ação governamental na direção de reduzir o desmatamento, de apresentar um plano de desenvolvimento tendo a Amazônia como centro do mundo, né? E a forma como o Helder Barbalho tem circulado nesses ambientes internacionais, né, como parte dessa aliança de governadores amazônicos, da Amazônia Legal, eu acho que ele pode se projetar. E é MDB, e é filho do Jader Barbalho, é uma gente que está na política há muito tempo, então acho que é uma aposta e alguém a ser observado. Estarei de olho no Helder Barbalho. Ele foi bem esperto no MDB, ele apoiou a candidatura da Simone Tebet. Ele está com Lula e com a Tebet. Fez uns movimentos assim muito inteligentes, muito astutos na campanha 2022. E foi reeleito brincando no primeiro turno. Eu só queria fazer abrir uma aba, na verdade ficar no mesmo assunto, mas de que você falou que o Brasil se candidataria a receber a COP, e lembrar que em 2018 já estava praticamente certo que o Brasil seria a sede da COP25 em 2019, já era esperado que o Brasil seria a sede, e o Bolsonaro decidiu retirar a candidatura do Brasil e não receber a COP25. Em 2019. Então, modus operandi desse governo, né? Se afastar. E não foi, né? Ele não foi na COP26, não foi nesse ano, sequer foi convidado esse ano, mas já não foi em 2000 não sei nem se foi 2020, mas porque 2019 foi a 25, mas teve a pandemia. Mas na COP26, então foi isso. Em 2021, foi ano passado. Que ele não foi. Que a Chay Suruí fez um discurso, né? Os povos indígenas, isso. A coalizão negra, né? Muita discussão sobre racismo ambiental. Isso voltou esse ano. Mas esse protagonismo do Brasil, a presença de representantes dos povos originários, isso animou muito o mundo, né? Mas então, aí Lula fez essa presença que foi importante, muito festejada, com um discurso muito bom, um discurso muito completo, inclusive chamando a atenção, que depois vai se cruzar com o que você vai falar no final. Mas a primeira frase do discurso dele era sobre agradecer por estar no Egito, berço da civilização. Isso foi muito forte, sentido político muito forte, de reconhecer a África, né, como centro. E ele falou várias coisas no discurso dele sobre o quanto a África é o continente que menos contribui e que mais tem sofrido as consequências, né, das mudanças climáticas. Ele falou de uma cooperação sul-americana em relação à Amazônia, reuniu uma conferência internacional dos países que englobam, né, que contém a floresta amazônica. Além do Brasil, Bolívia, Colômbia, Suriname, Guiana, Venezuela, Equador, Peru, uma conferência internacional para uma concertação internacional, que é o que a gente fala, mas a partir dos territórios que englobam dos estados, né, que englobam a Amazônia. Então, muita coisa pode vir daí dessa seara, embora ele não tenha anunciado os nomes, né? Tinha uma expectativa de que vai anunciar Marina, ou Isabela, ou Randolfo. Não anunciou nomes e nem precisava. Por que ele anunciaria lá fora, né? Se ele já tinha outras coisas a dizer. Depois ele passou por Portugal, o que foi interessante, porque o Bolsonaro fez várias grosserias, né, com o presidente de Portugal. Lembra que botou... Gente, botou o velho da Havan entre ele e o... Cara, o presidente de Portugal, Marcelo no dia na independência, que Exatamente. Coisa horrorosa, que gente horrorosa. E ainda falou do lema fascista, né, Deus, Pátria, Família e Liberdade, na cerimônia em que houve a celebração pelo coração de Pedro I aqui. E isso para Portugal é muito ofensivo, né? Porque eles viveram uma ditadura fascista também, né? De Salazar.
que usava esse lema. Então, assim, tudo errado. Aí houve essa aproximação de Lula com Portugal, com o discurso. O presidente de Moçambique estava lá, então ficou uma coisa meio de países da língua portuguesa. E chegaram a fazer referência à retomada do acordo União Europeia-Mercosul, que interessa muito ao Brasil, à Argentina, e que foi interrompido muito a partir da pressão, primeiramente da França, quando daquele choque com Bolsonaro por causa da Amazônia. O Fundo Amazônia que vai voltar, o Reino Unido que está interessado em também integrar o fundo. Isso a gente já tinha até falado, né? Isso. Que sei lá, no dia seguinte na segunda-feira da eleição, a Noruega falou que vai voltar a contribuir com o Fundo Amazônia. E tem 500 milhões de dólares. Outra coisa que eu ia falar, eu encontrei aqui em Nova York com a Sandra Coutinho, né, jornalista da Globo News, sediada aqui em Nova York, que foi para a COP. E ela falou isso, que ela falou que foi uma loucura a quantidade de gente, de jornalista, de autoridade interessada no Brasil, assim. Tinha filas quilométricas para entrar na sala, a sala do Brasil lotada, um monte de gente atrás, um monte de gente querendo perguntar. A comitiva brasileira fez um sucesso, assim, foi o maior sucesso da COP. E ela falou, nos últimos anos foi uma vergonha, né? Ela que foi cobrir também em outros momentos, falou que era, assim, deprimente o quanto o Brasil estava isolado no cenário internacional. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais estou curiosa de observar, assim. Porque foi muito emblemático, né, nos últimos anos, a gente notar esses rompimentos e até nos encontros, nos inevitáveis encontros, o asco que os líderes internacionais tinham do Bolsonaro, né? O do Macron, eu acho que o Trudeau também, que sentou numa ponta do Canadá. Eles botavam, tipo assim, um numa cadeira de um lado, o outro no outro, uma na ponta de uma mesa e o Bolsonaro do outro lado. Foi uma muito coisa assim, um distanciamento não só ideológico, mas também físico, né? A imagem, assim, a semiótica desses encontros eram coisas impressionantes. E eu tô muito curiosa de ver como será essa reaproximação. Então isso é algo que... Vocês sabem que eu gosto, né, desse assunto político internacional. E eu acho que é algo que vai ficar quicando aí pra gente falar nesse primeiro ano, nesses próximos encontros internacionais. Ficaremos de olho aqui no Angu. Podemos passar para o nosso próximo tópico? Não, porque aí que eu fiz esse resumo da COP, mas assim, por que eu fiz? A COP, Portugal, voltou para o Brasil. Aí o Lula passou por uma cirurgia na garganta, né? Uma cirurgia de laringe, ficou impedido de falar. Então ele passou toda a semana que terminou em casa, em São Paulo, meio sem agenda, mas já no fim da semana ele participou de 2 reuniões remotas, porque ele está por recomendação médica sem poder falar. E aí a transição andou com os grupos, sob a coordenação do Geraldo Alckmin e tal, mas sem a presença, né, física e sem a voz, literalmente, do Lula. Isso vai acontecer agora. Essa semana que começa é que Lula vai para Brasília. Por isso, espera-se que seja uma semana decisiva do ponto de vista da transição. Porque ele volta e ele já quer se reunir com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para tratar dos arranjos políticos para aprovação da PEC da transição. O pau comeu na PEC da transição. Eu mesma levei algumas lambadas, mas estou muito feliz com ter tomado essas lambadas, porque a coluna que eu fiz sobre o teto de gastos ser uma cloroquina fiscal repercutiu imensamente, e a apresentação que fiz da PEC apresentada pelas mulheres, pelo grupo Elas no Orçamento, aliás, sigam, tem uma página no Instagram, a gente vai conhecendo caras femininas na economia. São mais de 300 mulheres que já compõem esse grupo, com especialistas em economia em várias áreas, mas essas em particular, 5 mulheres apresentaram uma PEC, uma proposta, né, de emenda constitucional para resolver a questão fiscal, para apresentar um novo regime fiscal que substitua o teto de gastos, que não funcionou, ponto, não adianta, pode falar o que quiser, não funcionou. Sofri ataque, né, um e-mail muito grosseiro de um sujeito, inclusive com racismo religioso, com misoginia. Um outro economista que escreveu no próprio Globo um artigo, supostamente me respondendo, mas completamente equivocado, porque eu não preguei, partiu da premissa de que
eu estaria defendendo a ausência de regra fiscal, o que é uma mentira. Eu não vou nem falar em verdade, é mentira. Felizmente, fui muito defendida nas redes em razão disso, porque meu artigo era muito claro, que era de enfrentamento ao teto, de defesa de um debate mais amplo, menos dogmático, menos religioso. E isso, felizmente, aconteceu. Aconteceu a partir de outras propostas que já estavam na mesa, a partir da própria senadora Leila, conhecida como Leila do vôlei, né? Senadora por Brasília, que chamou as mulheres, as 5 mulheres, né, para debater a proposta e subscreveu, porque esse tipo de projeto não pode ser apresentado por iniciativa popular. Então, a senadora Leila, com adaptações feitas a partir de um debate, que é estourar o teto em 125 bilhões de reais no ano que vem, para acomodar a política social, que são, essencialmente, os R$600 do Bolsa Família, né, que vai voltar a ter esse nome, mais 150 por criança de até 6 anos, mais a correção do salário mínimo, mais a recomposição do orçamento da farmácia popular e mais a recomposição do valor monetário da merenda escolar. Além disso, excluir da conta do teto as doações para meio ambiente, e aí entra o Fundo Amazônia, para não entrar no teto de gastos, e os recursos diretos das universidades também, que seriam preservados, sobretudo para garantir investimentos em ciência e tecnologia. Além disso, estabelece um prazo de 6 meses para que o teto seja substituído por um novo regime, uma nova âncora fiscal, que leve em conta um plano de longo prazo, o apontamento de despesas de projetos prioritários, despesas e receitas e uma trajetória de redução de médio prazo da relação entre a dívida e o PIB, que são efetivamente parâmetros razoáveis, né, se chegou nesse consenso. Não sei se essa vai ser a proposta oficial, mas o debate ele se ampliou um pouco, né, no sentido de pensar em uma outra âncora fiscal, que não o teto de gastos, que não funcionou. Quem quiser, meu artigo está disponível. Vou botar aqui na sinopse também, gente. Pois é, para entender do que se trata, e aí essa semana devem ter avanços em relação a isso, inclusive em relação a um consenso em relação a que proposta de mudança na Constituição vai viabilizar o orçamento de 2023, uma vez que Bolsonaro e Paulo Guedes entregaram um orçamento fictício, que não seria executável nem se eles fossem reconduzidos, né, pelo eleitorado, o que não aconteceu. Então, uma semana de muita definição, tudo isso gerou uma tensão muito grande nos mercados, o dólar foi para 5,40, a bolsa está caindo para caramba, continua aquela pressão por indicação dos nomes que vão comandar a economia. O Haddad foi para Fernando Haddad, né, ex-ministro, candidato a governo de São Paulo, derrotado por Tarcísio de Freitas, foi almoçar com a Febraban, mas o mercado não gostou, porque esperava que ele fosse dar, ingenuamente, que ele fosse dar orientações e linha de política econômica como ministro, sem que o Lula tivesse anunciado ele como ministro, e o Haddad não ia para Febraban se autoproclamar ministro, né? Além disso, ele anunciou que teria uma reforma tributária ampla com o aumento da tributação sobre renda e patrimônio. É um nó, e isso desagrada, né, aos agentes econômicos. A negociação política é isso, é tenso, e a gente tem que se reacostumar com isso, se reacostumar com esse debate, com essa tensão, com essa queda de braço. Isso é a essência da política, a essência da democracia. A anomalia é você ter orçamento secreto, distribuição de recursos públicos sob rubricas orçamentárias que garantem votações robustas ao governo. Tomara isso não volte a acontecer. E não quer dizer que não tenha acontecido em governos petistas, PSDBistas, tucanos, de Temer, de todo mundo. Agora, o que se viu no governo Bolsonaro com essa instituição do orçamento secreto, que nesse ano de 2022 beirou 18 bilhões de reais, e a previsão para o ano que vem é de 19, quase 20 bilhões de reais em emendas do orçamento secreto, é uma coisa catastrófica. Só para terminar, mais 1,5 ponto, né? Então tem essa expectativa da chegada do Lula em Brasília para destravar essa questão, essa tramitação da PEC, que tem que ser feita antes, obviamente, do recesso, antes do fim do ano, para viabilizar o início do governo com já a manutenção da política social, uma vez que Bolsonaro aumentou para R$600 e só vale até dezembro. Todo mundo sabe disso, o eleitorado também, tanto que votou
não se deixou influenciar por isso. Mas uma outra agenda, né, que vai ser fundamental, além, obviamente, dos ministeriáveis e de algumas definições em relação a quem serão as caras que vão compor o novo governo, e também a pressão por mais representatividade, ela continua. Foi dito essa semana que o Lula quer caras novas no governo, e isso é bom ou ruim, não quer os mesmos ministros de antes. E aí meu comentário foi: defina caras novas, porque se forem novas caras de homens brancos de meia idade, não são caras novas, são as mesmas caras. Então, caras novas têm que ter novos perfis também, né? Composições de ministérios, de pastas mais arrojadas, com mais transversalidade. Quer dizer, o desenho do governo também importa, né? Tanto quanto as caras novas e o que elas signifiquem. Para terminar, é o quadro dramático da saúde, e aí, assim, me dá realmente vontade de chorar, de ouvir o que nós ouvimos, né? Na sexta-feira, 4 ex-ministros da saúde que integram o governo de transição, eles fizeram o diagnóstico do que eles já encontraram, e é a situação mais dramática. Um programa nacional de imunização esfacelado, toda a cobertura vacinal de crianças de até 1 ano de idade abaixo da meta, vacinas que vão perder a validade, vacinas contra a Covid que vão perder a validade entre dezembro, janeiro e fevereiro, sem que se tenha feito nenhum tipo de campanha, de estímulo, uma situação orçamentária deplorável. A saúde precisaria de mais de 22 bilhões para voltar para o rumo. Nos últimos anos de governo, 1 bilhão de procedimentos entre exames, cirurgias, consultas que não foram realizadas. Eu falei sobre isso na TV também, chamando de a dimensão da necropolítica na saúde. Porque não é só sobre segurança pública e taxa de homicídio, extermínio e encarceramento, né? A necropolítica também se faz quando você, literalmente, por atos e omissões, só nega acesso à saúde. Porque saúde é vida. Interromper o acesso à saúde é morte, é política de morte, é necropolítica. Foi muito triste. Foram as coisas mais tristes que eu vi desde que esse governo atual foi derrotado. Os ministros foram Arthur Quioro, José Gomes Temporão, Humberto Costa e Alexandre Padilha, que falaram sobre isso. A Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e uma organização também, a Conferência sobre Saúde da População Negra, emitiram documentos chamando a atenção para a necessidade de que o olhar da política de saúde também se dê do ponto de vista étnico-racial. Tem muita gente olhando para essa situação da saúde, talvez seja a mais grave das crises, e esse também é um debate que vai precisar avançar nessa semana. O Gabeira, meu colega, tem defendido o grupo de saúde seja definido e comece a trabalhar já em dezembro, como se fosse assim, uma substituição, uma intervenção e uma substituição de governo antecipada. Eu não sei se essa ideia é politicamente viável, institucionalmente viável, mas ela é ética e socialmente necessária. Então, faço aqui coro com ele e peço a atenção do nosso grupo, dos nossos ouvintes, dos nossos angulares, né, para esse debate da saúde. Para terminar, eu queria só dar o nome das mulheres, né, porque eu falei elas no orçamento, 5 mulheres, e não dei o nome, e a gente tem que dar o nome, a gente tem esse compromisso. Aprendemos com Lélia Gonzalez, né? Clara Marinho e Roseli Faria, que são analistas de orçamento do Poder Executivo, Júlia Rodrigues, que é analista de orçamento na Câmara dos Deputados, a professora Mônica De Bolle, economista e professora na Faculdade John Hopkins, em Washington, Rita Santos, que é analista, assessora, consultora de orçamento no Senado Federal, e Virgínia de Ângeles, que tem posição também de análise de orçamento no Tribunal de Contas da União. São essas 5 mulheres que, em diálogo com a senadora Leila, puseram de pé uma das PECs, né? E eu chamo a atenção para elas porque é uma grande novidade, né? Na economia, você ter uma aliança de mulheres pensando no setor público. É isso.
É isso, gente. A gente já falou aqui outras vezes que a vacina, não bater a meta da vacinação, a reintrodução da poliomielite é uma das maiores tragédias da história do Brasil, do último século, sei lá, desse século e talvez desde de 1900, o que a gente já tinha erradicado de doença, o quanto a gente tinha avançado, especialmente em relação à obrigatoriedade de vacinação concomitante ao Bolsa Família, né, a distribuição do benefício, que não foi uma exigência do Auxílio Brasil, no crescimento de discursos anti-vacinas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Essa é uma onda que vem acompanhada, né, desses discursos de extrema-direita, de negacionismo da ciência, de radicalização de fundamentalismo religioso, de anticiência, porque, enfim, tem também essas fake news de que vacina causa autismo. Inclusive, o cientista, o pseudocientista que teria feito esse estudo há muitos anos atrás foi, inclusive, preso, né, e foi obrigado a desmentir na comunidade científica essa afirmação, não há nenhuma base, mas a gente sabe que os efeitos, a onda de uma fake news é muito difícil de recuperar, né, a repercussão. O desmentir nunca tem a mesma proporção. São muitos fatores que colaboram com esse cenário tenebroso de baixa vacinação que a gente está vendo hoje, não só de baixa vacinação de Covid, né, que a gente ainda tem muita gente que não tomou a segunda dose, tem muita gente que não tomou nenhuma dose de reforço, muita gente que não tomou a quarta dose. A vacinação de crianças, vocês já estão cansados de me ouvir falar aqui, enfim, mais uma etapa desse genocídio da pandemia, né, não terem comprado vacina de criança. A Anvisa já aprovou há mais de 2 meses a vacinação de bebês, de a partir de 6 meses até 3 anos, com vacina da Pfizer, e foram distribuídas pouquíssimas doses para os estados para vacinar, no Rio pelo menos, né, crianças com comorbidades ou deficiências, e ainda assim não está tendo demanda suficiente. Tem os estados que estão fazendo a chepinha ou que estão vacinando pais que chegam com os filhos que não tenham comorbidade, só para não perder, né, a diluição da vacina. Então, mesmo tendo uma pouca quantidade, ainda assim tem muita gente que não está vacinando os filhos, não está vacinando os bebês. A gente decidiu vacinar o Martin aqui na viagem, aqui nos Estados Unidos, que vacina qualquer pessoa que quiser, inclusive estrangeiro, não precisa morar aqui, não precisa ser residente, não precisa ser imigrante legal. E aí a gente resolveu vacinar ele aqui com a vacina da Pfizer para bebês, porque não há nenhuma previsão de quando o governo vai comprar e distribuir para o público geral, né, de bebês sem comorbidade, sem deficiência, quando vai ter essa distribuição para bebês e crianças de até 3 anos. Então tomamos essa decisão. Eu vou tomar mais uma dose de vacina aqui, do booster da bivalente, que é uma vacina que também já está disponível aqui em outros lugares do mundo, e o nosso governo federal não comprou, uma vacina nova que já inclui outras cepas da Covid para reforço. A Anvisa aprovou durante essa semana, tá? 2 coisas que aconteceram. A Anvisa aprovou a bivalente da Pfizer, agora tem que ter a encomenda, né? Que não terá, né? Que nesse governo não porque, terá. Assim, já tem o contrato, tem que, entendeu? Tem que emitir a ordem, mas é isso. Por isso que se fala de uma força-tarefa assumindo a saúde. E a Anvisa também determinou a volta da obrigatoriedade do uso de máscara dentro de avião e nos aeroportos. Está valendo desde sexta-feira. Então, aqui eles já estão dando mais dose de reforço. Se você tomou o seu último reforço há mais de 2 meses, eu tomei a minha em agosto, resolvi tomar uma 5ª dose aqui, já com essa nova vacina com mais cepas. E vou vacinar meu filho aqui, o que me dá muita tristeza, porque vocês sabem que eu sou uma defensora do SUS, uma defensora de vacinar criança no posto de saúde. Eu não sei se eu já falei isso aqui no Angus de Grilo, mas eu já falei no meu Instagram várias vezes que eu sou contra vacinar criança em clínica particular, eu sou a favor de vacinar no posto de saúde. O Martin tomou todas as vacinas do calendário obrigatório no SUS, no posto de saúde do nosso bairro. As únicas vacinas que ele tomou no particular foi a CWY e a hepatite B, que não estão disponíveis para a idade dele no posto de saúde, que a gente considerou importante que ele tomasse e a gente pôde pagar. Mas todas as vacinas ele tomou no posto de saúde. Eu tô há meses falando, né, anos eu acho, falando de vacinação de bebês. Vocês me ouvem aqui, vocês sabem o quanto eu tô enchendo o saco nas redes sociais, o quanto eu posso, o que eu compartilho, o que eu falo disso, torcendo
contando cada segundo para vacinar meu filho, que já teve Covid 2 vezes. E mesmo com a vacina aprovada, eu não vou conseguir vacinar ele como eu quis, como eu esperei, lutei, briguei, pedi, compartilhei, enchi o saco, marquei o Ministério da Saúde, marquei a Anvisa, lá, e falei aqui, e conscientizamos aqui muito sobre vacina. Não vou conseguir vacinar ele no SUS na primeira dose. Ele vai tomar a primeira dose num país que não tem saúde pública, que é absolutamente capitalista na saúde, né? Não há serviço de saúde gratuito, não tem SUS nos Estados Unidos. Qualquer coisa você precisa pagar. Se você não tiver seguro, você fica com uma dívida do sistema de saúde. Não tem o nosso sistema de saúde, que é copiado no mundo inteiro. Aqui não tem. E ainda assim, a vacina é de graça para qualquer pessoa, sendo imigrante ou não. Se você não precisa dar nenhuma satisfação, você marca, chega, toma a vacina. Num país que não tem isso como política de saúde, que não tem isso como política nacional na Constituição, não há acesso de saúde gratuito. E aqui eu vou conseguir tomar uma vacina, mais uma dose de uma vacina, e só aqui eu vou conseguir vacinar meu filho. Não foi para isso que a gente viajou para cá. Eu acredito, quando a gente marcou, já achava que Marte já teria tomado, né, a vacina no Brasil, dado que já estava aprovada pela Anvisa. E no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, desde o primeiro momento, falou: a gente está preparado, é só o governo mandar e a gente vai vacinar as crianças. Então, uma prefeitura que também está engajada pela vacinação. Mas é isso, esse é inacreditável, assim, que depois de 3 anos quase, que a gente não consiga vacinar os bebês e que eu não vou poder vacinar meu filho como eu quis, né, no SUS. E é muito irônico dar essa vacina num país que não há sistema público de saúde, que não tem nenhuma preocupação com saúde pública gratuita, acesso universal à saúde, zero, né, que é um dos piores exemplos de acesso à saúde do planeta. A gente vai conseguir se vacinar aqui e no nosso SUS, né, nosso, da população, o SUS com a qual eu dei todas as vacinas do meu filho, eu não vou conseguir vaciná-lo provavelmente nesse ano, né, talvez no ano que vem. É muito triste, gente. É muito triste. E assim, é isso, né? Eu tô aqui, eu pude gastar esse dinheiro, eu vim fazer essa viagem, achei que já teria vacinado meu filho antes, mas de qualquer jeito tô aqui e vou poder vacinar meu filho aqui. E muitas outras pessoas não podem. O Brasil é o país recordista em morte de gestante, de puérpera e de crianças e de bebês na Covid. É o país onde mais morreu bebê, criança e gestante do mundo. E ainda assim, nada acontece. É deprimente, assim. É o que aconteceu com o Brasil no quesito vacinação. É deprimente. Bom, vamos que vamos. Essa tristeza profunda. Vamos falar rápido de Copa? Bom, não vi nada de Copa do Mundo ainda, mas vi cenas... Bom, a gente já tem falado, todo mundo já tem falado, né? A gente já tinha comentado aqui por alto também. A Copa do Mundo, a decisão da Copa do Mundo pelo Catar já é algo que vem sendo criticado nesse último ciclo de Copa inteiro, desde que foi escolhido o Catar, desde que começaram a construção dos estádios, com um número absurdo de mortes de trabalhadores, denúncias de trabalho análogo à escravidão na construção dos mega estádios da Copa no Catar. Então, a decisão também de adiar, né, a Copa do Mundo para esse período, porque é muito calor, né, é inviável o calor que faz no verão do Emirados Árabes para sediar uma Copa do Mundo em julho, como é de praxe. E as denúncias também das condições dos trabalhadores trabalhando nos 60 graus do verão na construção dos estádios. Enfim, não é nada de novo. As denúncias em relação à violação de direitos humanos no Catar, dos direitos das mulheres, da proibição de... Eu não sei nem como é que fala isso, da proibição das pessoas serem LGBTQIA+. É criminalizado. Né? Porque assim, você é, mas você não pode ser. Mas você não deixa de ser porque é proibido. Então, você não pode se dizer, externalizar, viver uma relação LGBT, ser uma pessoa LGBT abertamente. Um erro, né? Um erro, assim, grotesco da FIFA, que é uma instituição horrorosa, tenebrosa também em nada nos surpreende. E as seleções tentaram, né? Várias seleções do mundo tentaram fazer seus protestos com braçadeira, com camisa, colocando a mão na boca, né? Durante isso, fotos eu queria oficiais. só chamar atenção rapidamente para isso, porque é um processo. A minha coluna também de sexta-feira foi sobre Copa, né? Um apanhado, incluindo esses momentos
comoventes e corretos, né? Quando a gente, de dentro do sistema, denuncia, se insurge, se levanta contra os absurdos. E sobre alguns absurdos aqui também do Brasil, né? Então, primeiro, a FIFA tentou punir, anunciou que puniria as seleções, né, as delegações, os jogadores que entrassem em campo com a tal braçadeira, com o arco-íris, símbolo, né, das comunidades, da militância, das comunidades LGBTQI a mais, e alguns obedeceram, obviamente, mas a seleção alemã, quando entrou em campo para o primeiro jogo, posou para a foto oficial com a mão tapando a boca em protesto contra a censura, né? A seleção inglesa, segundo a Aida não me contou, já uma prática que tem acontecido na Premier League, na liga oficial. Eles se ajoelham antes de iniciar a partida em protesto contra o racismo. Essa é uma prática que surgiu e se difundiu a partir do basquete americano, né? Inclusive com retaliações ao jogador, iniciou esse movimento. E o Irã, que talvez tenha sido a demonstração mais corajosa, mais forte, mais bonita, que foram os jogadores não cantaram o hino no primeiro jogo também, em solidariedade aos protestos, né, contra a misoginia, contra a discriminação às mulheres, né, a partir da morte. A gente já falou aqui sobre isso. A gente falou aqui meses atrás. Já mais de 300 pessoas foram mortas. E mais de 15 mil foram presas. No Irã, em razão dos protestos, né, contra o que o Guga chama, que eu acho muito, muito preciso, apartheid contra mulheres, né? Sim. Que começou com a morte da Mahsa Amini. A gente falou aqui, foi em setembro. Isso. Que ela morreu, porque depois de ser presa pela polícia da moralidade. Que ela foi morta depois de ser presa pela polícia da moralidade, porque estava usando o hijab de uma forma inadequada, segundo a polícia. E a gente falou aqui nesse Angu, recomendo. Chegaram angulers novos aqui, eu recomendo que vocês voltem nesse episódio de setembro, que esse trecho foi bem compartilhado. Eu fiz uma pesquisa sobre o significado do hijab, o que diz o Alcorão e o islamismo sobre o uso do hijab, o que dizem mulheres muçulmanas sobre que usam ou que escolhem não usar o hijab. Eu acho interessante para a gente aprofundar um pouco e sair desse nossa doença ocidental, né? Inclusive essa denominação ocidental-oriental também já é racista por si só, tá, gente? Mas enfim, sair dessa nossa mentalidade ocidental, e aí nesse sentido eu falo bem no sentido ocidental mesmo, né? De esse espírito colonizador que acha que a gente sabe tudo do mundo. Sabe tudo do mundo e acha que, nossa, é um grande símbolo de opressão as mulheres escolherem usar o hijab, não é escolha. Como assim? Meu Deus, ser feminista não é isso. Ser feminismo é poder mostrar os cabelos. Enfim, eu já falei isso tudo lá no Angu de Grilo, lá em setembro. Voltem lá um pouco atrás, que essa discussão é bem interessante para a gente daqui dos nossos lugares ignorantes em relação à cultura muçulmana e islâmica, para a gente aprender um pouco e não falar besteira. É isso. E aí, destacar esse ato, né, extremamente corajoso dos jogadores iranianos. Inclusive, houve a prisão de um jogador de futebol no Irã como, pedagógica, para passar um recado. Então, assim, eu acho que ao longo dos últimos tempos, a gente tem visto crescentemente essa audiência, né, crítica à FIFA, né? A seleção, eu acho que da Dinamarca tapou o escudo e a marca do patrocinador, porque não quiseram estar associados, né, ao evento. Então, a gente tem visto crescentemente essas visões mais críticas em relação às escolhas, né, que essa federação tem feito. 2010, na África do Sul, já tinha esse debate em relação ao legado, né? O desemprego era muito alto, gastou-se muito dinheiro, que não melhorou a vida das pessoas, enfim. A gente sabe que o Brasil também teve, né,
as manifestações de 2013 começam com a Copa das Confederações, aquele movimento não vai ter Copa, enfim, degringolou por motivos outros, não vou entrar nesse mérito, mas havia também uma vida, um questionamento... um rio que passou em nossas vidas desde aquilo. Mas havia também um questionamento crítico. A Rússia também houve muita crítica em razão de homofobia e racismo. Acho que todo mundo lembra. E agora no Catar. Então, são também oportunidades para a gente ver como é que nossos pares, nossas delegações, nossos atletas estão se comportando, né, em relação a isso, e ter um pouco de percepção do quanto determinadas causas importam quando tem muito dinheiro em jogo. Então, veja, tem muito dinheiro em jogo, é importante atuar, agir contra ou condenar o racismo, a homofobia, a misoginia, o sexismo, mas tem dinheiro demais envolvido, então tudo bem. E deixa pra lá. Sediar, visitar, participar de um evento num país que discrimina mulheres, né, gays, lésbicas, pessoas trans, com a intensidade do Catar. Agora, por outro lado, estamos aqui debatendo isso, e isso é importante, e vendo as atitudes corajosas de alguns atletas, delegações e tudo mais. Então, a Anistia até soltou uma nota, vou ver se eu te mando também para botar na nossa sinopse, chamando atenção para a necessidade de um patamar mínimo, de um pacto mínimo de respeito aos direitos humanos nas decisões relacionadas à sede, né, desses mega eventos. Um mínimo, né, de humanidade. Acho interessante também trazer isso. E sobre o Brasil, rapidamente, Richarlison, que marcou os 2 gols, né, da seleção brasileira na primeira partida. Quando vocês estiverem ouvindo isso, a gente já vai saber o resultado do segundo jogo do Brasil. Mas é bacana porque é um jovem muito comprometido, muito engajado, né? Além de craque, muito engajado, que verbaliza e que age, né, na direção de enfrentamento à desigualdade, a preconceitos. Na minha coluna, eu chamei a atenção eu vi muitos títulos e referências ao esquema ofensivo do Tite, com a expressão "pra frente Brasil", que era um lema que foi apropriado pela ditadura mais sangrenta. Pois é. Então, assim, a gente também tem que ter responsabilidade, né, nas expressões que a gente tenta, né, ressignificar, entendeu? Algumas coisas têm um significado bastante claro e não pactuar com isso, ou ser conhecedor, né, do significado de palavras, de expressão, de cores, eu acho que também tem uma grande relevância, especialmente quando a gente está falando de comunicadores, né? Então, assim, vamos procurar usar as palavras certas. A língua portuguesa é tão rica, né, em sinônimos. Eu acho que tem outras formas de a Flávia expressar. Tem um dicionário de papel de sinônimos, gente. Eu tenho. Falando em rica em sinônimos, é que ela é usuária de um dicionário de sinônimos. Eu gosto de dicionário de papel, eu gosto de procurar palavras precisas nos meus textos, nos meus comentários. Então, vocabulário eu tenho, sim, riquíssimo, né? Um dicionário. Eu tenho um dicionário de verbos e um dicionário de sinônimos. Bom, e por último, de mais lamentável que teve também, né, nesse último final de semana, uns bolsominion lá no Catar, hostilizando, xingando Gilberto Gil, que chegou no estádio com Flora Gil, e xingando. Gente, chamou, olha, falou... Eu não vou nem reproduzir para não ficar cheio de pi aqui no nosso ângulo de grilo, mas imagino que vocês já devam ter visto o vídeo. Coisa horrorosa, é uma agressão direta a um homem de 80 anos, sabe? Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. O Gil com a esposa ali chegando pra ver um jogo e o cara gritando na cara dele, em cima dele. É uma coisa muito de quinta, é uma baixaria. Não sei se esse cidadão já foi identificado, porque estava, pelo menos nesse domingo, na noite de sábado, ainda uma campanha de divulgar a cara dele para ver se alguém identificava, se alguém sabia quem era o sujeito. Até agora que a gente está gravando aqui no domingo de manhã, tarde. Aparentemente é um empresário, um jovem empresário de Volta Redonda, tá? É a primeira informação, começa a circular
mas eu não vou dar o nome e tal, porque porque eu acho pode que não carece ser. confirmação. Mas, até essa terça-feira, provavelmente a gente já saiba, mas enfim, uma baixaria. Bom, a gente já falou aqui de Gilberto Gil, né, gente, como é que fala? No 80º. Nos 80 anos, No né? Nessa 80º celebração do dos Gilberto 80 Gil, a anos. gente já falou aqui do tamanho do Gil, do tamanho dessa geração que completa 80 anos nesse ano. A gente não precisa nem dizer o quão ardiloso e baixo as ofensas que foram proferidas ao Gil no Catar. E é isso, né? É essa galera de quinta categoria que tá lá e que é capaz cometer uma agressão dessa, filmar e achar que tá tudo certo, que tá tudo bem. Mas eu ouvi até um boato, não sei se é boato, se é verdade, que é proibido no Catar xingar em público e que já tem a polícia do Catar envolvida também em tentar identificar quem é esse sujeito. Enfim. Aguardemos mais atualizações. Eu até agora não vi o primeiro jogo da Copa. Eu estava num lugar muito barulhento, me estressei, fui embora. Tenho muita paciência, não estava muito no clima. Estava num péssimo humor. Eu vou até falar aqui porque eu fiquei estressada. Quando a gente chegou no lugar, a gente fez reserva. E tava uma confusão, óbvio, porque é um lugar francês, que o dono é francês, a esposa do dono é brasileira, então vira um ponte de jogo do Brasil. E quando a gente chegou, a gente entendeu depois que a mulher era a dona, mas quando a gente chegou, uma mulher olhou pra gente, né, o Rafael e Martin no carrinho, olhou pra gente. Era um restaurante, gente, um restaurante assim, uma esquina, um restaurante normal. Não era chique, nada disso, era um restaurante, enfim, cheio de brasileiro, todo mundo reunido pra ver o jogo. Não era bar, não era pub, era um restaurante francês. E a mulher virou, o Rafael que ouviu, eu não ouvi, graças a Deus, porque quando eu falo que os meus orixás me protegem, a mulher virou e falou assim, alto, meio que pra todo mundo ouvir, tipo, isso é lugar de criança, tá? E o Rafael ouviu e já ficou puto. E aí me contou. Eu não ouvi. A minha vontade era responder, por que o seu restaurante é um puteiro, que meu filho não pode estar? Porque tem que responder isso, né? O único lugar que uma criança não pode estar. Aí o Rafael respondeu meio alto, assim, lugar de criança tem que estar onde é que os pais estão, não sei o quê. Mas ali pra mim, tipo assim, quando ele me contou, pra mim já azedou. Aí a mulher não quis deixar a gente entrar com carrinho. Ela ficou inviabilizando a nossa reserva. A hostess, graças a Deus, era uma brasileira foférrima, muito querida. Mas a dona ficou de todo jeito tentando inviabilizar que a gente conseguisse entrar com o Martin. Gente, pra mim já não dava, então, realmente. Pra mim, assim, acabou, entendeu? Eu fiquei puta, mas eu tava morrendo de fome, então eu comi, falei, tchau. Levantei e fui embora, eles ficaram vendo o jogo e eu fui pra casa com meu filho que também tava irritado, tava querendo dormir e a gente veio tirar um cochilinho porque, e inclusive isso a gente pode tratar no próximo ângulo de grilo. Eu posso comentar aqui o que eu vejo de como a gente parece um alienígena entrando em alguns lugares com criança. Uma coisa, assim, impressionante. Não tem criança em lugares que não sejam de criança. Eu não sei não sei se é porque a gente está numa área muito turística, que não tem muita gente que more aqui, né, que esteja com seus filhos aqui. Então, assim, é assustador os olhares que a gente recebe e especialmente os olhares que eu recebo amamentando nos lugares. A gente já falou aqui da crise da indústria da fórmula nos Estados Unidos. Como aqui a indústria da fórmula é algo talvez ainda maior do que no Brasil, né? Ninguém amamenta. É maior, ninguém amamenta. Então, o Martin mama e as pessoas me olham, assim, escandalizadas. É uma coisa impressionante. Obviamente, eu não deixo de amamentar por causa disso. Eu tô doida pra arrumar um barraco se alguém vier falar que eu não posso amamentar meu filho em algum lugar. Mas uma coisa, assim, impressionante. Também das coisas impressionantes. Depois eu vou falar um pouco disso no Instagram, eu acho que vale, mas é algo que eu observei bem aqui, que a gente tem observado bem aqui. É um lugar que, assim, em todo lugar tem trocador de criança, em todo banheiro tem trocador de criança, tem acessibilidade alguma, né, pra você trocar seu filho, que não é basal no Brasil. Tem muito lugar, muito restaurante que não tem trocador, shopping loja que não tem, enfim, restaurante que não tem. Isso realmente tem em todos os lugares, mas não é porque tem que as crianças e as famílias são necessariamente bem-vindas e acolhidas nos lugares. Óbvio que a gente teve momentos de pessoas super fofas com a gente, mas não é de fato o padrão. Então tem muitas coisas positivas e negativas que depois a gente pode entrar nessa. Se vocês quiserem, falem lá na nossa comunidade do Ângulo de Grilo. E vamos pro nosso último bloco, porque eu preciso sair. Vamos lá. Gente, então, voltando na história do bronze do Benin, vocês que chegaram aqui no Ângulo recentemente, talvez tenham ouvido a Flávia falar aqui que a Nigéria, né,
Isso. Nigéria, que hoje é a Nigéria, antigamente era o Reino do Benin. Parte, porque parte porque é Dahomey, Benin, aí hoje é Benin, mas era Dahomey, Nigéria, tem partes do território, né? Que obviamente hoje foi dividido, né? Que foi dividido em maior parte pelos colonizadores em países, mas que eram reinos, a divisão era completamente diferente, a gente sabe disso. Mas a Nigéria está requisitando peças, os bronzes que seriam do Benin, de séculos e séculos passados, que foram roubados por colonizadores. E bronze não é só bronze, né? É uma denominação que deram para esse conjunto de peças de produção, de artefatos, de esculturas. Eles são chamados bronzes do Benin, mas tem bronze, bronze é uma liga, né, metálica de vários metais, mas tem também de osso, também de madeira, são várias matérias-primas. E aí, olha que curioso que eu queria dividir com vocês. Eu já falei lá no meu Instagram, mostrei nos meus stories do Instagram, fiquei de botar na comunidade do Angu de Grilo e esqueci. Mas divido aqui com vocês, Angulers, que a gente chegou aqui nos Estados Unidos e fomos para Washington, que tem trocentos museus, mas a gente queria ir no Lincoln Memorial, que foi o lugar onde Martin Luther King fez o discurso do Eu Tenho um Sonho. Se você está chegando aqui agora e não sabe, o nome do meu filho é Martin por causa de Martin Luther King, é uma longa história, mas é basicamente isso. Então a gente queria muito ir lá, queria muito ir no memorial do Martin Luther King, que também tem lá uma estátua enorme do Martin Luther King e tal. No Museu de Cultura e História Afro-Americana, que é um capítulo à parte, também posso falar isso em outro momento, que é... olha, dá uma inveja, assim, como brasileira, dá uma inveja absoluta do que é aquele museu. A gente foi 2 dias seguidos. Da primeira vez que eu fui, eu fiquei 5 horas no museu e não consegui ver tudo. A gente foi 2 dias seguidos, a gente ficou tipo 4 horas e 3 horas e não dá pra ver tudo. Você vê correndo. Em 7 horas, ainda assim, você vê o meio correndo sem ler todas as coisas. É uma coisa impressionante. É um museu que tem 5 andares, 3 andares subterrâneos que começam, o primeiro, você começa de baixo para cima, então você vai mais para baixo e aí fala de escravidão até a Guerra de Secessão e a segregação, e aí depois da segregação até o fim da segregação, e do fim da segregação até, termina eu acho que com Black Lives Matter, depois da posse do Obama e Black Lives Matter, e depois nos andares de cima tem um andar inteiro sobre como os pretos se organizaram durante a segregação para criar suas próprias escolas, seus próprios hospitais, suas próprias sororidades, suas próprias fraternidades, seus próprios grupos, suas próprias faculdades, enfim, como é que eles conseguiram se organizar durante a segregação. Também um andar imenso dedicado ao esporte, os ícones negros dos esportes nos Estados Unidos, e todos os esportes, desde hipismo até basquete, obviamente, beisebol, atletismo, ginástica, enfim, tudo que a gente sabe, basquete, obviamente, e depois um andar imenso de ícones da música, passando por todos os gêneros musicais, as maiores figuras da música. Gente, é uma coisa assim, é inacreditável. Se você estiver vindo para os Estados Unidos, para Nova York ou para algum lugar relativamente perto de trem, Washington fica 3 horas e meia de trem de Nova York, vale muito a pena ir ficar 2 dias, ir no museu durante os 2 dias ou um dia inteiro, almoçar lá dentro e ficar o dia inteiro lá dentro, e ir nesses memoriais, que vale muito a pena. Mas o que eu queria contar é que eu fui num outro museu lá em Washington, que é o Museu de Arte Africana, que é bem pequenininho. Esse dá pra ver em tipo 1 hora. Tinham várias partes do museu que estavam fechadas pra, essa entre-safra de exposições, mas eu vi uma coisa sensacional, que foi a falta de algumas obras. E o que eram essas faltas? Tinha uma parte lá do museu que tinha uma parede que não tinha nada. Era um lugar onde tinha alguns artefatos presos numa parede que estava faltando, que estava fora. E aí, um aviso de que aqueles artefatos tinham sido removidos. E aí, dizia... O que foi removido? Tinha uma explicação explicando por que aquilo, o que tinha ali na parede, o que tinha sido removido. E aí eu fui ler, porque tinha uma placa, eu fui ler. E aí quando eu li, eu falei, eu não acredito. Qual não foi minha surpresa? Qual não foi a minha surpresa? Vou ler aqui para vocês. O que foi removido? Esta exibição continha anteriormente obras de artes históricas do Reino do Benin.
na atual Nigéria. Essa é a tradução do Google Tradutor, tá? As palavras que foram usadas. Preste atenção porque as palavras são importantes. Que foram saqueadas por soldados britânicos durante o ataque de 1897 ao Palácio Real. O roubo dos tesouros reais visava quebrar o poder do Obá, do governante da época, permitindo assim o domínio britânico. Os bronzes do Benin, como agora são conhecidos, são uma coleção de mais de 2.000 esculturas espetaculares da corte real, criadas entre os séculos 13 e 17 por ligas de fundição de bronze. As obras de arte foram encomendadas pelos obás da época e contam histórias do reino do Benin e dos povos Edo. As 39 obras de artes associadas à corte real do Benin da coleção do Museu Nacional de Arte Africana, que é esse museu que eu tava, tinham 39 obras desse museu que fazem parte, né, que estão associadas a essas obras da Corte Real do Benin, foram adquiridas entre 1973 e 2016 por meio de compra, transferência, doação e legado. Em 11 de outubro de 2022, agora, né, que foi quando a gente falou disso no Angu de Grilo, naquele entremeio entre o primeiro e o segundo turno, foi exatamente nesse momento. Em 11 de outubro de 2022, o museu transferiu formalmente 29 dessas obras que foram saqueadas no ataque de 1897 ao povo da Nigéria, representado pela Comissão Nacional de Museus e Monumentos. A pesquisa sobre as peças remanescentes da coleção está em andamento. O museu está atualmente trabalhando com nossos colegas da Nigéria para desenvolver uma exposição multidisciplinar sobre os bronzes de uma perspectiva Edo, ou Edo, eu não sei, é o nome do povo. A próxima fase de um relacionamento de longa data entre o museu e nossos parceiros no Benin. Gente, eu estive de frente para as lacunas, o começo do fim, do saque, da disposição das obras roubadas de países, de povos, nem países, de povos, de reinos africanos, nas suas, não é colônias, dos seus colonizadores. Então, eram 6 obras que estavam ali com essa placa. Depois eu encontrei mais uma vitrine que era para ter uma obra e também tinha sido retirada pelo mesmo motivo. E aí, essas obras, né, 29 dessas 39 obras que pertenciam à corte do Benin, corte real do Benin, desse museu, 29 foram entregues ao povo, enfim, entregues ao povo nigeriano através dessa comissão de cultura, né, e reparação. E aí eu fiquei passada, obviamente fiquei passada, porque a gente falou disso aqui no Angu de Grilo, foi muito incrível ver que de fato essas obras estão sendo retiradas. Então a gente fala aqui, né, da nossa perspectiva da notícia, o que a gente sabe reivindicou a devolução das obras, ou o país disse que vai devolver, mas de fato você entrar no museu que tem uma exposição acontecendo e não ter um vácuo dessas exposições que foram retiradas ali do acervo do museu, que estava em exposição para serem devolvidas, foi muito incrível ver isso, assim, poder ver isso acontecendo de fato. E uma atualização que eu acho que essa semana talvez vocês tenham visto, que, olha, eu tive que até rir. O ministro da Cultura de Portugal prometeu devolver também tesouros roubados, bens culturais, obras de artes, objetos de cultos e restos mortais que estão sob poder de Portugal, devolver esses tesouros às suas ex-colônias. O ministro da Cultura de Portugal, Pedro Adão e Silva, falou que o país vai fazer um inventário desses tesouros que estão sob seu poder para devolvê-los para suas ex-colônias. Portugal, enfim, com a expansão marítima, explorou riquezas do Brasil e de outras 14 colônias na África e na Ásia, e a ideia é que comece a ser feito essa lista, esse levantamento para começar essa devolução. Bom, o que eu tenho a dizer para isso é que vai faltar navio, vai faltar avião cargueiro se Portugal resolver devolver tudo que roubou do Brasil. Vai ter que demolir prédio, vai ter que demolir igreja, vai ter que demolir tudo para devolver todo o ouro, tudo que levaram daqui do Brasil, especialmente de Minas Gerais, coitada de Minas Gerais, toda esburacada com a extração, com o começo do que foi, né? A extração de metais, minério e ouro e tudo que a gente sabe. Então tem isso, né? Portugal já avisou que também vai começar a fazer esse levantamento e eu quero ver. E aí a gente tinha falado aqui, eu falei aqui nesse Angu de Grilo que pode mandar fechar os museus de Berlim, Ilha dos Museus, Berlim e Londres, não vai ter mais museu se resolverem devolver tudo tem lá roubado, né, das civilizações ancestrais tradicionais do continente africano. E já começou, gente. Uma parede vazia. Eu vou deixar essas fotos lá na nossa comunidade agora, obviamente. Postei no Instagram, mas vou postar também na nossa comunidade. E é isso. Fiquei muito animada de dividir
dividir isso com vocês, porque eu fiquei passada quando eu vi, tipo, de fato acontecendo frente aos meus olhos, esse processo de devolução que, enfim, ressaltei o uso de palavras, porque é muito importante que essa placa esteja colocada com as palavras certas, né? O roubo dos artefatos que foram saqueados por soldados britânicos para domínio da monarquia britânica. Não é só, tipo, não foram levados, né? Ou essa coisa dos escravos, né? Que já não é nem a denominação, certo? Os escravos foram trazidos da África e não os escravizados foram traficados, né, da África. Então, o léxico, o uso do vocabulário, o uso de palavras é muito importante quando a gente está falando desses processos de colonização. Não, eu particularmente, adorei essa constatação da Isabela, porque eu sou porque entusiasta. Porque ela reclamou, que ninguém falou, que ninguém comentou. Insisti para falar sobre o bronze do Benin, não consegui, os bronzes do Benin não consegui falar na TV e reivindiquei um bloco no Angu, né, semanas atrás, e agora a Isabela está aí confirmando isso que é chamado de repatriação ética, né, dessas peças, dessas riquezas saqueadas. Tem estudos sobre isso, a área geopolítica da arte, que você precisa identificar, né, de onde veio, para reivindicar a repatriação, e é um eixo de uma área, né, pouco ainda comentado, especialmente no Brasil, que é o sentido da reparação, né, da reparação aos danos da escravidão. A gente fala muito de ação afirmativa, no sentido de cotas, de inclusão, de políticas de inclusão, que é um jeito de olhar para frente, né? E a reparação, ela tem a ver com um debate sobre restituir, né, o que foi surrupiado e, em alguma medida, remunerar, não só, mas também, eventualmente, financeiramente, por esses danos, né, por essas violações. E veja, isso não é revanchismo, não. Isso é prestação de contas, né, à história. É resgate de verdade. É verdade e reparação. À medida em que se aprofunda o conhecimento histórico, que as verdades vêm à tona, o debate seguinte é o debate de como reparar esses prejuízos, esses danos, essas violações que foram causadas a esses povos. Eu fico muito entusiasmada com esse debate, acho maduro, moderno. Na semana passada, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um exemplo ínfimo. 2 anos atrás tivemos um grande exemplo que foi o acervo do Liberte Nosso Sagrado, né? Acervo Nosso Sagrado, que saiu do museu e dos arquivos, dos depósitos da Polícia Civil do Rio de Janeiro para o Museu da República, onde vem sendo restaurado, onde a pesquisa histórica vem sendo feita. É um processo muito, muito bonito, né? de restituição, de reparação dessa memória que nos foi surrupiada, criminalizada. Mas a Prefeitura do Rio recolocou a estátua de João Cândido, né, o almirante negro, líder da Revolta da Chibata, que foi um movimento de marinheiros contra os castigos físicos aplicados aos marinheiros, né, essencialmente negros e mestiços e pardos, por oficiais que eram essencialmente brancos. Em 1910, né, esse movimento de revolta em que os amotinados chegaram a atirar na direção da cidade com os canhões dos navios. E o João Cândido, que foi absolutamente punido por isso, primeiro com prisão e depois com um apagamento, tinha uma estátua dele que primeiro foi inaugurada no Museu da República, depois migrou para um espaço na Praça 15, onde ela estava escondida por uma estação do VLT. E aí houve uma reivindicação de reparação, porque era, né, o apagamento da homenagem a uma pessoa que tinha sido historicamente já apagada. E na semana passada, essa estátua foi restituída na Praça 15, bem de frente, do lado daquele restaurante Albamar, que é uma construção exótica, ali na Praça 15, perto da Estação das Barcas, com o Almirante Negro de frente para o mar. Então é sobre isso, as nossas estátuas, os nossos homenageados, os nossos líderes serem reconhecidos em lugar de destaque, e foi uma pequena fração disso que a gente está chamando de reparação, né, histórica, também aqui no Brasil. Então, legal que os bronzes do Benin estão dando caldo aqui no Angu. É isso. Sucesso total.
Sucesso total. Deixarei as fotos aí na nossa comunidade do Angu. E é isso, gente. O episódio 163 está entregue. No próximo, talvez a gente fale de carnaval, dos sambas, da safra. Vamos ver se vai ser no próximo ou no outro. Mas já fica aí a recomendação que os sambas, o CD dos sambas para 2023 saiu. Então já vamos ouvir para fazer o nosso dever de casa. Eu também vou ouvir para fazer o nosso dever de casa, para comentar os enredos e os sambas. Ou no próximo Angu de Grilo do dia 6. Ou no seguinte, tá? Mas de qualquer jeito, já vão ouvindo que a gente vai tratar disso aqui muito breve. O álbum tá disponível já nos agregadores, né? E olha, não é uma safra tão boa em termos de qualidade de samba quanto de 2022. Pode até ficar ouvindo a de 2022 junta, né? Tem sambas memoráveis. Mas tem uma coisa que eu já vou dar um spoiler aqui. Eles desaceleraram a cadência. Parece um álbum dos anos 80. Em vez daquela correria, um samba que você respira, ouve cada palavra, entende cada palavra cantada e samba gostosinho pra caramba. Muito legal, é meio retrô a direção musical do álbum. Então fiquem atentos a isso e a perceber essas diferenças. E spoiler 2, Ludmilla cantando com o Neguinho. Cantando com o Neguinho, na Beija-Flor. Ludmilla também vai puxar o samba. Eu achei que fosse ser só no desfile, eu não sabia que já seria na gravação oficial. Ainda não ouvi, mas ouvirei assim que chegar no Brasil. Eu ouvirei todas com ouvidos atentos pra gente comentar aqui no Angu de Grilo. Tá bom, gente? Boa semana pra vocês. Mais um Angu de Grilo está no ar. E um beijo até semana que vem. É isso. Um beijo, boa semana pra todos. Olho na transição. Um olho na transição e outro na Copa. É isso. Beijo.